bem falado, né? O famoso Mefibosete. Quem já ouviu falar em Mefibosete? Amém. Mefibosete. 2 Samuel capítulo 9 está a narrativa da história deste homem chamado Mefibosete. A partir do verso 1 diz assim: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde estás? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo, pois, Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrou-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis-me aqui, teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então inclinou-se e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Amém, meus irmãos, até aqui. Vamos orar agora. Querido Espírito Santo, neste momento eu peço a tua ajuda. Tem misericórdia, Senhor, de todos nós. Usa-nos de bondade, fala-nos com poder, restitua-nos, ó Senhor, a força necessária para continuarmos sendo a tua fiel testemunha, e humildemente, Senhor, testemunhar e pregar o teu evangelho. A tua igreja está aqui, Senhor, faminta, espera pelo pão. Sacia-lhes a fome, Senhor. Sabemos que tu tens uma mesa preparada para todos nós aqui neste lugar. Ó Deus maravilhoso, eu oro a ti em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Amém. Amém, meus irmãos, podem sentar. E preste atenção na palavra do Senhor nosso Deus. Essa história toda da vida de Mefibosete, irmãos, ela conta, ela traz para nós a história da redenção e da graça de Deus. Talvez você diga: mas como? Nós não lemos nada sobre cruz, não é? Mas essa história, você lendo atentamente e procurando conhecer os personagens, nós vamos ver Deus aqui, nós vamos ver Jesus, o Espírito Santo, e na pessoa do Mefibosete nós encontramos a nossa pessoa. Mefibosete nos representa nessa mensagem. E aqui nós vemos, irmãos, a história da queda do homem e da sua redenção. Dentro dessa pequena história contada na vida de um homem chamado Mefibosete, que cujo nome quer dizer, irmãos, Mefibosete, tem um significado que o Espírito Santo preparou para nós ficarmos até impactados. O nome Mefibosete significa vergonha e destruição. Esse é o significado da vida desse príncipe. Para quem não sabe, Mefibosete, ele era um príncipe. Ele não era uma pessoa comum. Ele era filho de Jonatas, neto de Saul, primeiro rei de Israel. Jonatas era o melhor amigo do rei Davi.
Ele fez uma aliança tão intensa com Davi, que eles se colocaram em juramento um para com o outro, para que quando Davi assentasse no trono, ele usasse de misericórdia para com ele e para com a sua casa. Por isso então nós encontramos Davi aqui fazendo uso e lembrando da aliança que teve com Jonas. Então ele pergunta: há alguém da casa de Jonas, da casa de Saul, para que eu use de bondade e misericórdia? Porque eles haviam feito uma aliança. Você vai encontrar isso em 1 Samuel capítulo 20, aliança de Davi com Jonatas, filho de Saul. Eu quero frisar aqui, irmãos, a importância de quem era Jonas, quem era Mefibosete. Mefibosete, ele era o herdeiro do trono, ele era um príncipe, ele era o sucessor do seu pai. Mas a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que com a morte do seu avô e do seu pai, numa grande perseguição, a Bíblia diz que a ama que cuidava Mefibosete, que tinha apenas 5 anos de idade, às pressas, com medo, na correria, ela sai correndo e ele cai e quebra os 2 pés, e ele fica aleijado dos seus 2 pés. E ele era o herdeiro do trono. Mefibosete, então, com a queda, ele quebra os 2 pés. E ali ele tem uma vida difícil, meus irmãos. Começa uma vida muito difícil, uma luta, uma queda. Esse homem, ele cresceu de menino, ele cresceu, ficou adolescente, ficou homem, e toda a trajetória da sua vida foi uma vida difícil. Ele lutou. Ele tinha dificuldade para caminhar. Você já viu uma pessoa aleijada caminhar? A dificuldade é para se firmar. Isso aconteceu com a queda. E eu já quero entregar a mensagem, meus irmãos. Isso fala da queda, da nossa queda. E isso mostra exatamente o que o pecado faz na vida do homem. Todo homem anda com dificuldade por causa da queda. Com a queda de Mefibosete, irmãos, a vida inteira ele viveu com dificuldade, ele andou com dificuldade, ele tinha dificuldade para se afirmar, para ficar alinhado. Uma pessoa aleijada caminha com dificuldade. Esta é a representativa do homem no pecado. Ele anda com dificuldade. Ele não se alinha com a vontade de Deus. E a vida toda dele foi assim. Ele tinha dificuldade, como todos nós temos dificuldade. Por isso eu disse que Mefibosete representa nós antes da cruz. Quando éramos perdidos, todos nós andávamos com dificuldades. Não estávamos alinhados com a vontade de Deus. Precisávamos de ajuda, de auxílio. E essa deficiência, irmãos, essa deficiência na nossa vida nos trazia tristeza e dor. A deficiência, ela traz isso. Mas todo deficiente ele tem uma esperança, não é? Tem uma esperança que um dia a vida dele se alinhe, a vida dele seja aprumada, e ele possa correr, andar e fazer tudo perfeitamente. Por isso Mefibosete nos representa. Todos nós andávamos assim. Todos nós andávamos com dificuldade. E não é assim às vezes quando nós caímos, quando nós pecamos, nós custamos nos alinhar com a vontade de Deus, não é? E temos uma dificuldade de ser fiel, de ser verdadeiro. Mas quando vem a restauração, irmãos,
perdoa, quando Deus libera a sua graça, nós nos alinhamos e caminhamos de acordo com a vontade de Deus. Veja o que a queda faz na vida do homem. A Bíblia diz que ele era aleijado dos 2 pés. Ele tinha uma deficiência. E o que a deficiência faz, irmãos? A Bíblia diz também que esse homem residia em Lodebar. Estudando um pouquinho mais, a gente vai descobrir que é uma terra árida, um lugar de refúgio, aonde se planta e não nasce. É uma terra de tristeza e dor, é um lugar de refúgio. Então Mefibosete vai para lá, para Lodebar, se esconder. Veja o que o pecado faz. Ele nos tira a visão, a perspectiva, e a pessoa entra em isolamento. Isolamento. Então ele foi para Lodebar, essa terra de isolamento, de tristeza e dor, e lá estava quem? O príncipe, o herdeiro do trono. Onde foi parar Mefibosete? O príncipe, o herdeiro do trono. Onde ele está morando? Em Lodebar. Ele se retirou, ele se retraiu por causa de uma deficiência. Ele se escondeu. Esse é o primeiro sinal do pecado, não foi? Quando Adão pecou, o que ele fez? Se apresentou diante de Deus. Ele se escondeu. Se escondeu, entrou para dentro do mato, cozeu folha de figueira para tapar a vergonha. Mas nada tapa a vergonha, só a pele do cordeiro. Amém, irmãos? Então Mefibosete foi para este lugar. Veja o que o pecado faz na vida de uma pessoa. Quando o rei manda chamar Mefibosete, veja que a intenção do rei era de usar de quê? De bondade, de misericórdia com ele. E essa é a intenção de Deus para conosco. Bem, irmãos, Deus quer hoje, nesse culto, usar de misericórdia e bondade para com todos nós. Esse é o propósito de Deus. O mesmo propósito na vida do Mefibosete. A Bíblia diz, meus irmãos, que o rei manda chamar, porque ele quer agora recompensar, ele quer retribuir, ele quer usar de bondade, de misericórdia para com a casa de Jonatas. Jonatas, o rei Davi, representa aqui a pessoa de Deus. Jonatas representa a pessoa de Jesus Cristo. E Ziba representa o Espírito Santo que vai buscar. Quem foi que te buscou e te trouxe para a igreja? Foi ou não foi Ziba? Foi o Espírito Santo. Ele sabia onde você estava. Ele sabia. O Espírito Santo sabe todas as coisas. Então mandou Ziba buscar, porque o lugar do príncipe não é em Lodebar. O lugar do príncipe é em Jerusalém, comendo a mesa do rei. Quantas vezes nós comemos o pão amargo desse mundo, meus irmãos? O pão de dor, de sofrimento, o pão mofado, o pão da prostituição, do crime, sendo que nós éramos príncipe escolhido de Deus. Nós vivemos essa dor, essa amargura. Nós moramos em Lodebar um tempo, mas o rei mandou chamar. Ziba foi até nós, o Espírito Santo foi até nós e nos convenceu. E nós viemos cheios de culpas, e nós viemos e nos apresentamos diante do grande rei como Mefibosete. Olha o jeito que ele chega, meus irmãos. Olha como ele se considera. Olha qual é a imagem que ele tem dele, da pessoa dele. Veja que imagem nos constrói o pecado, a queda. Como ele olhava para ele, como ele se via. A sua autoestima arrasada, destruída. Quem sou eu? Um cão morto. Era assim que ele via a sua autoestima. A imagem que ele tinha de si era essa. Era assim que ele olhava e via. Por causa da queda. Ele estava sendo sincero ou não, irmãos?
estava sendo sincero, porque era assim mesmo que ele estava. Não passava de um campo, porque o pecado ele abate o homem, ele escraviza o homem, ele humilha o homem, ele mata o homem, ele mata os sonhos, os projetos e a visão. Veja que a autoestima dele, ele olha para ele e a perspectiva de futuro é essa. Por isso ele se refugiou num lugar escuro, num lugar distante. Ele não tinha mais esperança, ele não tinha visão de futuro. Talvez esperava até mesmo a morte. Dizia consigo: não tem mais jeito, eu sou um aleijado, eu não tenho dinheiro, não tenho ninguém, a minha família foi morta, só me resta morar em Lodebar, só me resta fugir para longe. E quantas das vezes, irmãos, nós fugimos de Deus por conta dos nossos pecados? Nós fugimos e até acreditamos: para mim não tem mais esperança. Mas eu quero dizer para todos vocês: tem sim, tem jeito. Sabe o que tem? Tem uma mesa preparada. Deus quer, irmãos, que todos nós nos assentemos a esta mesa. A esta mesa. Então esta é a visão que ele tem dele mesmo. E esta é a visão que a pessoa que está imergida no pecado tem. Ela não acredita em si mesma. Ela não tem visão, nem perspectiva de futuro. Ela não sonha com grandeza, porque os seus sonhos foram mortos, destruídos. E quantas das vezes nós, por estarmos no caminho, na igreja, e pecamos, nos sentimos assim, como Mefibosete, para baixo, arrasado. O brilho vai embora, o sonho, o projeto vai embora, e a gente fica dias e dias e dias de cabeça baixa. Mas a Bíblia diz que as misericórdias de Deus todo dia se renovam. Nos alcança, nos alcança. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, mas lança para trás de si. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado. Para nós tem jeito. O sangue de Jesus Cristo é poderoso para nos purificar, nos reerguer de novo, nos montar de novo, e nos fazer sorrir e sonhar, que é o que Deus quer e tem para nós. Deus tem uma mesa preparada para nós, irmãos. E Deus quer nos restituir tudo aquilo que o ladrão roubou. O diabo nos roubou tudo, inclusive a vida. Mas Jesus disse: o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tu tenha vida e a tenha em abundância. Recebereis em dobro. Jesus veio para nos dar em dobro tudo aquilo que perdemos. O nosso Deus é o Deus da restituição. Ele quer ver você sentado à mesa. Ele quer que você coma o melhor dessa terra, como diz Isaías 1:19. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Isso não é teologia da prosperidade, irmãos, viu? O melhor dessa terra está na mesa, é estar em comunhão, é estar debaixo do sangue. Eu não estou falando de dinheiro aqui, sendo que é bom, né? Um dinheirinho, né? Uma bênção de Deus, uma porta aberta, é maravilhoso, né? Glória a Deus. Que Deus mande então para nós, irmãos, mas que nós não devemos colocar o coração, né? Se as vossas riquezas prosperam, não colocai nela o coração. Sabia, irmãos, que o nosso coração tem que estar em Deus. Não podemos servir dois senhores. Nós temos que nos desprender de tudo. A joia preciosa é o Senhor na nossa vida. Aleluia. Então Davi mandou chamar Ziba. Manda Ziba para trazer Mefibosete, para que ele se assente à mesa e coma pão todos os restos da sua vida. E no verso 7 ele promete a restituição. Então disse Davi: não temas, quando se apresenta Mefibosete, não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonas teu pai, e restituirei as terras de Saul. Olha só, meus irmãos, olha só. Não temas, ele veio temeroso. É isso que o pecado faz. Toda pessoa no pecado ela tem medo.
e medo de Deus, e não se achega para Deus, porque acha que Deus vai fulminar ela, destruir ela, porque ele sabe que Deus é santo, Deus é puro. Então o Senhor diz: não temos. Deus está falando conosco: não temos. Eu vou restituir tudo que o ladrão roubou. Quantos querem de volta? Quantos querem de volta? Eu quero a paz perfeita, a alegria perfeita. Eu quero o gozo do Espírito na minha vida. Eu quero. Então ele diz: não temas, porque eu vou restituir tudo, por amor de Jonatas. Por amor de quem Deus tem nos abençoado, irmãos? Jesus é a personagem de Jonatas nessa história. Por amor de Jonatas. Porque Davi tinha uma aliança com Jonatas. Deus tem uma aliança com quem? Jesus. Por amor de Jesus, Deus nos restitui, Deus nos abençoa, Deus traz as promessas sobre a nossa vida, por amor de Jesus. E Deus quer que comemos pão na mesa dele para sempre. Olha o que diz o texto: Jonas teu pai, restituirei as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre em minha mesa. Deus quer você sempre. Deus salvou você para sempre. Deus quer que você esteja na mesa, sentado sempre. Não é um dia, não é uma visita, não é meses. Deus nos quer sempre em sua presença, porque Ele quer nos alimentar, Ele quer nos nutrir, Ele quer nos fortalecer, Ele quer nos ver sentado à mesa. Porque mesa fala do quê? Fala de comunhão, de união, e também, irmão, de igualdade. Vocês percebem? Todos sentados numa mesa. Tem alguém mais alto, mais superior ao outro? Não. Mesa fala de igualdade. Todos nós no reino de Deus somos iguais aos olhos de Deus. Não tem ninguém maior, mais bonito. Não. Todos somos iguais aos olhos de Deus. Amém? E a mesa aponta para a cruz, está certo? Porque Jesus tomou a última ceia. Mesa então é lugar, irmãos, de cobrir as nossas imperfeições. Amém. Os nossos defeitos. Sentado à mesa, irmãos, a mesa cobre os nossos defeitos, as nossas impurezas, as nossas imperfeições. Este tem o poder da mesa. Esse é o poder da mesa. Por isso Jesus nos quer sentado à mesa, porque mesa é lugar de restituição, é lugar de aliança, é lugar de nos alimentarmos, nos nutrirmos do pão vivo que desceu do céu. Jesus está sentado nessa mesa e Ele quer nos restituir, meus irmãos. Ele quer nos restituir. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que Siba vai trazer Mefibosete, e ele vem à presença do rei. Quando você entra na igreja, esta é a sua perspectiva, essa é a sua fé, de que você vem para entrar na presença do rei. Você vem ter uma audiência com o rei, você vem sentar à mesa com o rei. Se não era, deveria ser essa a sua perspectiva. Cada vez que nós nos reunimos em nome do Senhor, a Bíblia diz que ali está o Senhor. E Ele não é apenas um rei, Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Aquele que quer usar de bondade para conosco. Vocês entendem? O que é bondade? A bondade é perdão. A bondade é restituição. Deus quer usar de bondade para conosco. E Ele tem usado de bondade todo dia, né? Não é verdade, irmãos? Todo dia nós nos levantamos e pensamos em quem? No Senhor. Nós oramos ao Senhor, nós lemos a nossa Bíblia, nós esperamos a hora do culto. Por quê? Porque Ele colocou dentro de nós o Espírito Santo. Nós temos a sua marca, nós somos propriedade de Deus. O selo, o Espírito Santo é o selo da propriedade de Deus.
E esse selo está em nós. Todo dia nós nos levantamos, irmãos, com fome, e o Senhor sacia a nossa fome. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Então trouxeram Mefibosete de Lodebar, da terra árida, improdutiva, uma terra de dor, de lamento e choro, para agora residir aonde? Na terra do grande rei, a Jerusalém. Ele veio habitar em Jerusalém, não apenas em Jerusalém, ele veio entrar e habitar no castelo do rei, ele veio comer na mesa do rei. Deus mudou a história dele, Deus converteu a história dele, e é isso que Deus quer fazer conosco, meus irmãos, mudar a nossa sorte, mudar a nossa história. E Ele quer forrar a nossa mesa, Ele quer nos alimentar, Ele quer ter comunhão conosco. Vocês compreendem isso? Amém. Como disse Lázaro no início aqui, irmãos, nós temos que esquecer esse negócio de vir na igreja para buscar bênção. Eu vim buscar minha bênção. Não, você não veio buscar bênção, você veio para ter comunhão. Você veio na casa do teu pai. Você é um príncipe. É assim que a Escritura nos vê. Amém? A Bíblia diz que nós somos Jesus herdeiro e nós somos co-herdeiros com Cristo. Amém. Glória a Deus. Vocês entendem? Nós somos príncipe. Não aceite nada menos. Quem és tu? Eu sou um príncipe. Eu sou herdeiro do trono com Jesus. Jesus me deu esse direito. É um direito por aliança. Eu tenho direito ao trono. Eu sou príncipe. Eu não sou qualquer um. Eu não sou o João da esquina. Eu sou príncipe. Aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Se glorie no Senhor. Ele comprou para nós, Ele conquistou para nós esse título. Nós somos príncipes, irmãos. E quantos príncipes de Deus estão residindo em Lodebar? Quantos estão lá com a sua deficiência, chorando as misérias, se escondendo? Mas eu tenho certeza que Ziba vai atrás. Amém? Ziba vai trazer aquele teu irmão, aquela tua irmã, aquele teu parente que reside em Lodebar, que não tem mais esperança, tem um diagnóstico da sua vida péssimo, terrível, não vê nada de bom nele. Ele se vê como um cão morto, inútil, uma pessoa inútil. Mas Ziba vai buscar ele. Amém? O que move a mão de Deus, irmãos, senão a oração da igreja? A oração da igreja move a mão de Deus. A Bíblia diz que Pedro estava preso e havia constante oração por parte da igreja. Deus enviou o seu anjo lá dentro daquela cadeia, daquela prisão, e as cadeias foram quebradas. E o Senhor tirou Pedro de lá, porque havia constante oração por parte da igreja. A igreja move a mão de Deus. Quando você ora, Deus se coloca de pé no trono. Aleluia. Essa foi a palavra do anjo quando chegou diante de Daniel. Disse: Daniel, não temas, homem muito amado. Desde o primeiro minuto que tu te colocou a te humilhar diante de Deus, foram ouvidas tuas palavras. Eu só não vi antes porque o príncipe da Pérsia me segurou um tempo. Irmãos, vou contar para vocês um segredo. Satanás não segura a oração. Ele segura o anjo. A oração não. Olha o que a Bíblia diz. Desde o primeiro minuto que ele orou, a oração subiu, chegou no trono de Deus. Satanás não segura a oração. Deus na mesma hora mandou um anjo. Só que o príncipe da Pérsia, a potestade, travou uma grande batalha no céu por 21 dias. Deus teve que mandar reforço, teve que mandar Miguel. Aí destronaram o príncipe da Pérsia. Quem sabe você está lutando com o príncipe da Pérsia? Quem sabe você está orando e a bênção não chega? Não vai chegar por quê? Porque a tua oração já foi ouvida. O anjo já foi despedido. O anjo já foi enviado. Calma, não se desespere. Falta só um pouquinho. Deus vai operar na sua vida. Você
desanime, não deixe de crer, continue olhando, continue esperando. Aleluia. O Elias dizia para o moço: vai e olha mais uma vez. Eu olho, não vejo nada. Vai e olha de novo. Vai e olha de novo. Olha para a banda do mar. Na 7ª vez, Geazi olhou e disse: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem se levantando do mar. Aleluia. Então temos que ser perseverantes, meus irmãos. Orou, ora de novo. Vai de novo. Senhor, eu quero o meu neto, eu quero a minha neta, eu quero o meu irmão, eu quero o meu pai, eu quero a minha mãe, Senhor. Eu quero que o Senhor abra essa porta, eu quero que o Senhor remova essa dificuldade, eu quero que o Senhor tire esse príncipe da Pérsia do meu caminho. Remova, Senhor. De repente aquela nuvem se e a tua bênção chegou. A tua bênção chegou, chegou a tua hora. Vai chegar a tua hora, irmão. Creia, não abandone o seu posto, continue na presença de Deus, resista. A Bíblia diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. O diabo só foge com resistência. Se você não resistir, não vai embora. Então resista firme. Eu não posso, mas o meu Deus pode. Eu não tenho, mas Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e se levantará em minha defesa. Temos que crer, irmãos, isso é fé. Crer no invisível, crer que vai acontecer. Se tiveres fé como um grãozinho de mostarda, dirá este monte: ergue-te e lança-te no mar. Não duvidar no teu coração, mas que se fará o que você diz, assim será convosco. Tem que haver fé, temos que crer. O crer move a mão de Deus. Aleluia. E sobre a minha vida, sobre a sua vida, uma promessa: nós somos príncipes. Lodebar é só um tempo. É só um tempo. Só um tempo. O tempo de cantar chegou. Quem acredita, se coloca de pé. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Chegou a sua hora, chegou a sua vez. O rei mandou chamar para você sentar na mesa. Vamos nos levantar, vamos nos assentar na mesa agora. Aleluia. Mesa, não esqueça, é lugar de restituição. Mesa é lugar de revelação. Jesus se revelou aos discípulos no caminho de Emaús, no partir do pão. Ele se revelou na mesa. Mesa é isso, irmãos. Igreja, culto, é sentar na mesa. E esse lugar é lugar de revelação. Jesus se revela para nós. Mesa é lugar de restituição. Eu quero, irmão, deseje isso. Se anime, tenha fé. Eu tenho visto a igreja de cabisbaixa. Não faça isso. A Bíblia diz que nós temos que olhar para onde? Para baixo? Não. Ergo os meus olhos para os montes. De onde? De onde me vem o socorro? Não, por que anda de cabeça baixa? Nosso socorro não vem de baixo, vem de cima. Nós temos que andar de cabeça erguida. Temos que andar de cabeça erguida, irmãos, olhando para Ele, para Jesus. Aleluia. Aquele que te trouxe aqui foi o Espírito de Deus que te trouxe. Não tenha dúvida. Não deixe Satanás roubar isso. Levante pela manhã, príncipe e princesa de Deus, e diga: eu sou um príncipe, eu sou uma princesa, eu sou o herdeiro do trono. Nada vai me tirar essa bênção. Eu já sofri muito em Lodebar, eu fui humilhado em Lodebar, mas o rei me chamou e usou de misericórdia comigo, me restituiu as terras perdidas. Aleluia. Oh Senhor, oh Espírito Santo, aleluia. Curve a sua cabeça no momento. Nós só nos curvamos diante de Deus, irmãos. Nós não nos curvamos diante de homens, diante de anjo, não. Nós nos curvamos diante de Deus. Por que nós nos curvamos aqui? Porque nós temos certeza absoluta de que Deus está aqui. E se Deus está aqui, irmão, tudo pode acontecer. A enfermidade pode ir embora, a depressão,
o medo, todo o mal. Não há comunhão a luz com as trevas. Deus é luz, e aonde há luz não tem trevas. Aleluia, glórias a Deus. Eu quero motivar você a orar como um príncipe nesta noite, como um herdeiro. Se aproprie agora daquilo que é seu por direito. Davi fez uma aliança com Jonatas. Deus fez uma aliança comigo e contigo. Você tem uma aliança, e a aliança promete, Deus promete de usar de misericórdia e de restituir tudo aquilo que o gafanhoto migrador cortou e levou. O Deus da restituição é o meu Deus, é o seu Deus. Diga: Senhor, eu quero de volta aquela paz no meu coração, aquela alegria, aquela certeza de fé, aquele regozijo, alegria da salvação que foi embora. Quantos cristãos já perderam a alegria da salvação? Oh, busque isso agora, é um direito seu, meu irmão. Se alegre no Senhor. Coloque diante de Deus agora o seu familiar.